Olá, pessoal! A gente vai começar uma aula agora de síntese proteica. Essa aula vai ser dividida em algumas partes, eu não defini isso ainda, mas enfim, ela vai ser dividida pelo menos em duas partes, porque para a gente estudar bem direitinho, a gente tem que ir parte por parte, né? Antes da gente começar a ver exatamente como funciona a síntese da proteína, a gente precisa entender algumas coisas. Tem uma coisa chamada de dogma central da biologia. O que é o dogma central da biologia? Funciona mais ou menos assim. A gente entende que toda a nossa informação está no DNA e essa informação ela tem que ser traduzida. Desculpa, não é traduzida, é transcrita para uma molécula de RNA, que a gente vai chamar esse RNA de mensageiro, e só aí é que esse RNA mensageiro vai então ter informação para ser traduzido na forma de proteína, tá bom? Então, para a gente chegar nessa parte aqui, a gente precisa entender isso aqui. Então, esse vídeo a gente vai entender um pouquinho de algumas diferenças básicas entre o DNA e o RNA. Lógico que existem muitas diferenças, mas eu vou me concentrar nas diferenças que são aplicadas à síntese de proteína e que são importantes que a gente saiba para entender a síntese. Mas eu quero deixar bem claro que tem muitas outras diferenças entre essas duas moléculas, tá? Então, como é que funciona o DNA? Na década de 50, o Watson e o Crick, eles fizeram um trabalho super importante, que marcou época e foi importante para a biologia, que foi um trabalho em que eles apresentaram como era a molécula do DNA. E a molécula do DNA, ela é chamada, na verdade, essa é a sigla em inglês, ela é chamada de ácido, estou com preguiça de escrever esse nome porque ele é enorme, mas eu vou escrever, ácido ácido desoxirribonucleico. No português de Portugal, a sigla do DNA é ADN, tá? Mas a gente pegou a sigla do inglês, que é mais ou menos desoxyribonucleic acid, alguma coisa assim, tá bom? Mas o importante é você saber que o ácido desoxirribonucleico, ele é formado por nucleotídeos. O que são os nucleotídeos? Os nucleotídeos são moléculas formados por um fosfato, que é o nosso P aqui do fosfato, ligados em um açúcar, que vai ser a nossa pentose, é um açúcar de 5 carbonos, tá bom? Então, essa aqui é a minha pentose, e uma base nitrogenada. E a gente tem aqui no DNA 4 tipos de nucleotídeos, tá bom? Na molécula, esses nucleotídeos têm uma porção que é comum, que é essa parte aqui, tá bom? O que vai mudar nesses 4 nucleotídeos? É a minha base nitrogenada. Então, se o meu nucleotídeo ele é de citosina, ele vai ter o fosfato, ele vai ter a pentose e vai ter a base nitrogenada de citosina. Se ele for um nucleotídeo de guanina, é a mesma coisa. Eu tenho o fosfato, tenho a pentose e a base nitrogenada vai ser a guanina. E assim acontece com a adenina e a timina. Esses são os nucleotídeos do DNA. Agora, como que esses nucleotídeos eles vão interagir? Eles vão se ligar através de pontes de hidrogênio, tá? A guanina vai se ligar com a
citosina e a adenina vai se ligar com a timina. Dizem as más línguas aí uns nomes, né, pra gente decorar esse pareamento, que aqui seria Gal Costa e aqui seria Aguinaldo Timóteo. Os mais novinhos não vão saber quem são esses cantores, mas eles são cantores da música popular brasileira muito importantes aqui. Então, como eu estava falando, o Watson e o Crick, eles, então, propuseram essa molécula, essa forma da molécula do DNA, e essas bases, elas ficam ligadas, formando uma dupla fita. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o C que vai ligar com o G e o A que vai ligar com o T. Então, a sequência dessas bases, desses nucleotídeos, é que vai determinar a informação. Então, eu posso ter aqui o A, T, C, G, C, C, A, T. Na outra fita, eu vou ter aqui o A vai parear com o T vai parear com o A, o C vai parear com o G vai parear com o C com o G, o C com o G, o A com o T com o A. Então, aqui eu tenho uma fita, duas fitas. Elas vão ficar pareadas por pontes de hidrogênio, tá bom? Então, a informação do DNA se dá por essa sequência. Agora, o que é importante também que você saiba a respeito dos ácidos nucleicos, né? Então, a gente falou aqui, basicamente, essa informação do DNA que a gente precisa para entender a síntese proteica. Se estiver faltando mais alguma coisa, eu vou falando conforme a gente vai passando. Então, agora a gente vai conhecer aqui um pouquinho a respeito do RNA. Ao contrário, né, do DNA, o DNA que tem uma função de carregar suas informações que você recebeu do seu pai, da sua família, o RNA ele não tem função genética, hereditária, de carregar informação. O RNA, existem vários tipos de RNA, a gente vai falar aqui de 3 tipos só, mas existem vários tipos de RNAs, inclusive com função enzimática, catalítica, etc. Mas o que a gente vai falar aqui é o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador, tá bom? Mas o RNA, de uma forma geral, ele também é formado por uma sequência de nucleotídeos, mas ele é fita simples. Eu falei que o DNA, como eu mostrei aqui, é fita dupla, 1, 2, mas o RNA ele é fita simples. Ele também é formado por uma sequência de nucleotídeos, mas os nucleotídeos de RNA não são os mesmos do DNA, a maioria é, mas tem um que é diferente, porque no RNA eu tenho o C, que vai se ligar com o G também, e o A não vai se ligar com o T, ele vai se ligar com uma outra base nitrogenada que tem uma fórmula estrutural parecida, só que é a uracila, tá bom? Então, no RNA, o que você colocaria um T, você vai trocar pelo U, e isso é muito, muito importante. E só para acabar essa parte aqui dos ácidos nucleicos, eu vou falar aqui também das funções, né, dos RNAs. A gente vai falar do RNA mensageiro, tem o RNA transportador e tem o RNA ribossômico, tá bom? Agora, olha só, o RNA mensageiro, ele tem a função de carregar a mensagem. Ele pega essa mensagem do DNA e leva essa mensagem até o citoplasma, onde vai acontecer a tradução para fazer a proteína. O RNA transportador, ele carrega aminoácidos até o local da síntese proteica. Tá bom? E o RNA ribossômico, ele é responsável por formar o ribossomo, que é aquela organela celular responsável pela síntese proteica, e esse ribossomo é o que vai fazer as ligações peptídicas dos aminoácidos. Então, ele forma o ribossomo. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como é que o RNA e o DNA vão interagir para iniciar essa síntese proteica. Então, até o próximo vídeo, a parte 2. Valeu!